Pessoal, continuando aí na mesma lista de conceito de funções, vou resolver com vocês o exercício 6, né? Ele fala para considerar essa função aqui, né? A princípio parece estranho, né? Nossa, um tanto de informação numa única função, né? Porque a gente tem costume de ver que f de x igual a 4x, ou f de x igual a x quadrado menos 7 mais 10, ou f de x igual a menos 4x mais 28. Mas aqui a função toda, ela acontece com essas três funções valendo, né? Como assim? Então é assim, ó. Se o meu x estiver entre 0 e 1, ela vale 4x. Se o meu x estiver entre 1, mas o 1 não entra porque não tem o igual, né? Se o meu x estiver entre 1 e 6, ela vale x quadrado menos 7x mais 10. E se o x que eu estiver trabalhando for entre 6 e 7, o 6 não entra porque ele entrou na de cima, né? Não tem o igual, tem lá na de cima. Então, se o meu x for entre 6 e 7, a função que vale é menos 4x mais 28, ok? Então, a gente vai ter que olhar o valor do x que ele estiver me dando para ver em qual dessas três a minha função se encaixa. E aí, na letra A, ele pede para calcular o f de 9 sobre 4, certo? Então, se a gente fizer uma continha rápida, 9 sobre 4 dá 2,25 aproximadamente. Então, se deu 2,25, ele está aqui dentro, né? Dentro dessa equação aqui, ó, do 1 ao 6, né? Então, nós vamos usar essa função aqui, x quadrado menos 7x mais 10, para a gente resolver esse exercício. Então, eu começo lá assim, ó. 9 sobre 4 ao quadrado, tô aqui, menos 7 vezes x. Quem é meu x? 9 sobre 4. Mais 10. Aí tem aquele aluno que fala assim, ai professora, mas eu não podia jogar o 2,22? Poderia. Só que lembrando que eu tô sempre repetindo para vocês, em geral, Enem, as nossas provas do Pluri, a minha prova, se fosse uma questão de marcar alguma coisa, eles vão trabalhar com a fração, eles não vão trabalhar com o número com vírgula. E eu acho que trabalhar com o número decimal é muito mais complicado do que trabalhar com a fração. A princípio pode parecer mais complicado, mas não é, tá? Então, continuando, já fiz a minha substituição na minha função, agora é só resolver essa conta aqui. Então, vou fazer lá, 9 ao quadrado, 81, 4 ao quadrado, 16, menos 9 vezes 7, 63. O 4 aqui, né, como se tivesse 1 aqui, então permanece o 4, mais 10. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 16 e 4. O mínimo múltiplo comum entre 16 e 4 é o próprio 16, porque eles são múltiplos, né? Então, eu faço 16 dividido por 16 é 1 vezes 81, 81. 16 dividido por 4 é 4 vezes menos 63, menos 252. Aqui tem 1, né? 16 dividido por 1, 16 vezes 10, 160. Resolvendo essa continha, menos 11 sobre 16. Então, a função para 9 sobre 4 vale menos 11 sobre 16. Agora, vamos para a letra B. A letra B pediu f de 1 menos f de 6. Veja bem que o 1 se encaixa nessa função, porque aqui tem o igual, ó. Aqui o 1 não está entrando, porque não tem igual. Então, para isso, eu vou usar essa função e para o 6, eu vou usar, que é o 6 entra aqui, né? Vejam bem que ele não entra aqui, ó. Aqui ele não tem o igual, né? Então, para o f de 1 eu uso essa e para o f de 6 eu uso essa. Então, vamos lá. F de 1 vai ficar 4 vezes 1, menos
Vou abrir um parênteses, um colchete aqui, pra gente fazer essa continha, porque o que acontece? Esse menos serve para todo mundo que tá aqui. Se a gente não coloca o colchete, a gente tende a cometer o erro de deixar o menos só pro x ao quadrado, que é o primeiro membro aqui da minha função. Muita gente erra nessa parte, então abre o colchete, deixa o menos de fora, porque depois esse menos você vai multiplicar ele por todos esses elementos aqui, ó, tá? Então agora eu vou jogar o 6 aqui, vai ficar 6 ao quadrado menos 7 vezes 6 mais 10. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, 4, menos 36 menos 42 mais 10, certo? Então, vai ficar assim, ó, 36 com 10, 46, menos 42, 4. 4 menos 4, que dá 0. Então, voltando aqui, ficou f de 1 menos f de 6 é 0. Certo? E por último, a letra C, f de 2 terços. Então, primeiro eu calculo de dentro, o resultado que eu achar, eu calculo de fora. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o f de 2 terços, que é essa parte que tá dentro, ó. 2 terços dá 2 terços dá 0,66. Lá no final, um 7. Então, 0,67, se a gente fosse aproximadamente, né? Então, se ele é esse valor, ele vai se encaixar aqui, né, ó. Entre 0 e 1, 4x. Então, eu vou pôr aqui, ó, 2 terços, ó, f de 2 terços é 4 vezes 2 terços, que dá 8 sobre 3, né? Só multiplicar aqui 4 vezes 2, 8, 1 vezes 3, 3. Então, agora eu volto aqui, porque eu descobri que f de 2 terços vale 8 terços. Então, agora eu vou calcular f de 8 terços, porque eu substituí o f de 2 terços por 8 terços, que foi a resposta que eu achei. Agora, 8 terços é 2,666, nada. Então, aproximadamente 2,67, né? Então, aonde que esse número se encaixa? Ele se encaixa aqui agora, né? Tá entre 1 e 6. Então, agora eu vou jogar nessa função. Então, vamos lá. Vai ficar 8 sobre 3 ao quadrado mais, menos 7 vezes 8 sobre 3, 8 terços, mais 10. Resolvendo, 64 sobre 9, menos 56 sobre 3, mais 10. Tiro o mínimo entre 9 e... O mínimo entre 9 e 3 é o próprio 9. Vou continuar aqui embaixo, ó. Né? Eles são múltiplos, então é 9. 9 dividido por 9 é 1 vezes 64, 64, menos 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 56, menos 168. 9 dividido por 1, 9 vezes 10, 90. Resolvendo essa conta, vai dar menos 14 sobre 9. Então, o f de 2 terços
vale 14/9. Certinho? Deixa eu posicionar aqui só para vocês poderem enxergar a questão toda. Não, mas não vai dar não. Ó. Então, ficou assim, ok? Qualquer dúvida é só me falar.